Boa tarde, meu nome é João, represento aqui o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o CEBS, que é uma entidade que surge em 1976 no processo de luta pela redemocratização e tem um foco específico com essa temática da saúde, mas pensando na saúde em seu conceito ampliado, pensando na saúde como um processo e parte de um projeto de transformação da sociedade. A luta do CEBS não é uma luta específica por acesso a serviços de saúde, a luta do CEBS é uma luta por uma perspectiva diferente de relações humanas, de relações sociais, que abarca todas essas dimensões que a gente imagina que são indispensáveis dentro de um processo do que é considerado a saúde para os coletivos e para os indivíduos. E isso envolve moradia, envolve transporte, envolve lazer, envolve trabalho, envolve diversas dimensões. Por isso que a gente, quando discute saúde, a gente não discute questões específicas do setor. A gente discute nessa perspectiva ampliada e é importante lembrar isso que, apesar desse nome de centro de estudos, o CEBS ele faz uma luta ampla, participa de todo o processo de redemocratização e o CEBS ele tem uma luta importante no momento em que se dá o processo da Constituinte, que as bases que estão estabelecidas no capítulo Saúde da Constituição são faz parte de discussões do movimento da reforma sanitária brasileira, do qual o CEBS também é uma entidade importante. Então, isso é importante deixar claro para a gente fazer essa diferença do que é acesso ao serviço de saúde e do que a gente considera do que é essa luta ampla por direito universal à saúde. A discussão da saúde ela tem um aspecto que é central e isso envolve uma discussão que é uma discussão de sociedade, que é uma discussão de modo de vida, é uma discussão de como as sociedades se organizam. A saúde em alguns países ela é tratada como mercadoria. Ela é tratada dentro de uma perspectiva em que cada indivíduo é responsável por pagar pela sua qualidade de vida, ou pelo acesso a serviços de saúde, ou pela sua circulação pela cidade, ou pela sua moradia. Então, assim, são dimensões diferentes de como a gente entende a constituição de uma sociedade e dentro dos princípios que são estabelecidos nessa luta por direito à saúde, essas perspectivas envolvem a dimensão da igualdade, que é a dimensão de todos terem acesso aos serviços e a essa dimensão ampliada de saúde. Você tem uma dimensão que envolve algo que é importante dentro desse processo, que é a própria participação popular, que envolve toda essa dimensão e a tentativa de construir ações descentralizadas de um processo mais amplo de envolvimento da sociedade na discussão do que é a sua saúde, quais são as suas necessidades de saúde. Então, quando a gente tem uma dimensão que a gente vai analisar um país que você tem a saúde como mercadoria, ou um país que considera a saúde como um direito social, como parte de algo que circula pela sociedade, a gente tem uma outra perspectiva e uma outra dimensão, que é de que os indivíduos eles têm um olhar para o que é sua necessidade de saúde. E na dimensão da saúde, quando a gente analisa a saúde, essas necessidades, algumas vezes elas podem ser captadas pelos indivíduos e outras vezes elas estão limitadas pela dimensão das próprias condições de vida que aqueles sujeitos ou aquelas pessoas têm condições ou têm possibilidade de alcançar. Quando a gente analisa, por exemplo, o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é um exemplo mundial de um sistema universal, de um sistema que tem essa perspectiva de abranger toda a população, de não ser um sistema segmentado, de não ser um sistema que atua para um grupo específico ou um grupo excluído da sociedade. É uma perspectiva em que se considera que todas as pessoas têm acesso, por isso essa dimensão da igualdade. A gente tem uma outra dinâmica, que é a dinâmica em que você tem todo o seu acesso, ou o seu percurso, ou a sua trajetória dentro do serviço de saúde, que é baseada em uma lógica mais ampla. O Sistema Único de Saúde ele considera uma perspectiva que é denominada de estratégia da saúde da família, por exemplo, que é uma lógica em que as pessoas elas são acompanhadas por agentes comunitários, pelos profissionais de saúde, mas são acompanhadas em diversas dimensões do que
a gente está considerando como saúde. Então você tem um acesso inicial, que é um acesso ao que a gente chama de atenção básica, a perspectiva primária, de atenção primária de serviços, mas você tem toda uma outra dimensão e que é importante a gente trazer do que é o SUS, que você tem, a partir desse acesso inicial, para entender qual a sua necessidade, ou se há realmente uma necessidade de você ter um outro procedimento específico, ter um procedimento especializado, que é você ter esse primeiro acesso, esse contato com os profissionais de saúde e poder ser encaminhado para uma outra perspectiva, como uma cirurgia, como perspectivas mais complexas. Então, o SUS ele abarca não só essa dimensão específica de você ter acesso à unidade de saúde básica, mas você tem a possibilidade de ter um transplante pelo SUS, você tem a possibilidade de ter acesso a vacinas, ao programa de vacinação. Então, uma outra dimensão que é importante a gente lembrar do SUS é a vigilância em saúde. A gente tem uma perspectiva em que o Sistema Único de Saúde, às vezes a gente nem tem essa dimensão, nem considera isso, mas os alimentos que nós consumimos na nossa casa, os remédios que a gente tem acesso, eles passam por processos e passam por discussões amplas sobre os riscos ou os danos possíveis à saúde de consumir determinados produtos, como é a questão de agrotóxicos, que é uma ampla discussão, como foi a recente discussão do amianto, com a recente proibição do amianto. Então, há um grande processo de discussão e há uma perspectiva que é uma perspectiva ampla, que é a de disputa. Nós temos um processo em que a saúde, de certa forma, é composta por várias empresas e várias indústrias multinacionais que têm grande poder de interferir, inclusive nos estados, e essa é a grande dimensão e a grande preocupação do Sistema Único de Saúde e das pessoas que lutam pelo Sistema Único de Saúde. A grande preocupação não é especificamente o fim do SUS, mas qual o propósito do SUS? O SUS ele pode se tornar uma política pública financiada com recursos públicos, mas que pode se voltar muito mais a financiar o setor privado por meio da compra de medicamentos, por da compra de leitos em hospitais, por meio desses processos de articulação com essas grandes empresas que fabricam vacinas. Então, para quem é o SUS? A quem serve o SUS? Então, essas são as dimensões, quando a gente analisa o que é um sistema público e um sistema privado, é importante a gente ter também essa dimensão, que quando a gente pensa o SUS em um sistema capitalista, a gente tem algumas limitações e algumas perspectivas que são complexas de a gente analisar. O SUS, dentro de um sistema capitalista que, de certa forma, depende desses serviços, tem algumas limitações. Por isso que quando o movimento da reforma sanitária ele discutiu inicialmente todo o seu processo e a importância disso, ele trazia a importância de um sistema público e que fortalecesse também as dimensões do público no processo produtivo também. Então, no Brasil, a gente tem empresas públicas ou setores públicos que produzem medicamentos, que produzem vacinas, muitos hospitais públicos. Então, assim, a dimensão de produção também de vacinas, os próprios hemoderivados e tal, tem uma outra dimensão que é de trazer isso para o público e de fortalecer um processo amplo para que o acesso às pessoas seja ampliado e não limitado pela questão do mercado ou pela questão do lucro, que é o nosso maior enfrentamento, de não considerar a saúde como mercadoria. Hoje as nossas lutas relacionadas ao Sistema Único de Saúde e com as políticas que têm sido implementadas, elas têm uma dimensão ampla. O que a gente percebe é que várias medidas que foram adotadas pelo grupo que hoje está nesse espaço, que ocupa esse espaço da Previdência ou da Presidência e esse governo, tem algumas medidas que são importantes elas serem discutidas em conjunto. Nós temos algumas modificações que foram feitas, por exemplo, na Política Nacional de Atenção Básica, que interfere na relação que é constituída tanto com profissionais de saúde quanto com os agentes comunitários de saúde, seja com a redução de agentes comunitários ou com a possibilidade de você ter unidades de saúde que não precisariam ter a quantidade de agentes como era previsto anteriormente na política nacional. Uma outra dimensão, por exemplo, que a gente tem é a perspectiva de que é considerada, que foi denominada como SUS legal, que foram extintos alguns blocos de repasse de recursos. Então, anteriormente a gente tinha
um bloco de repasse de recursos que determinava um valor específico para ser transferido para a atenção básica, um outro valor específico para a vigilância e um outro valor para média e alta complexidade e alguns outros blocos. O que foi feito atualmente foi que hoje existem apenas 2 blocos, que é custeio e investimento, e hoje prefeitos e governadores têm o poder de decidir para onde vai esse recurso, ou para qual dessas dimensões será direcionado o recurso. E a grande discussão que a gente tem é que, diante do lobby que é feito por essas grandes empresas, em muitas circunstâncias, pode acontecer de que esse recurso seja muito mais voltado para a média e alta complexidade e todo o processo de atenção básica, de acompanhamento das famílias, ele seja deixado de lado. Nesse processo todo, surge essa ideia dos planos acessíveis ou planos populares. Ele faz parte, em alguns países a gente tem uma outra lógica que é diferente, que eu vou diferenciar essas conceituações. No Brasil a gente tem um sistema único de saúde que ele é um sistema universal. Algumas organizações internacionais começam a adotar uma denominação que se chama cobertura universal de saúde, que significaria que quem não consegue acessar os serviços privados teria um serviço público de saúde, mas quem consegue pode acessar os serviços privados. Então a gente teria uma cobertura universal porque quem pode pagar vai para o serviço privado, então a gente tem essa dimensão. Os planos acessíveis eles surgem muito nessa perspectiva e muito vinculados a essa ideia. Os planos eles têm uma lógica de que as pessoas não terão acesso à maioria dos procedimentos que são essenciais e que são importantes em casos específicos e que as pessoas normalmente buscam o serviço de saúde, então elas vão ter acesso a alguns procedimentos básicos, a uma consulta, alguns procedimentos mínimos e em caso de necessidade de ter um atendimento especializado, ela não vai contar com esse apoio. E o que é que aconteceria nessa situação? Essa pessoa seria diretamente encaminhada para o Sistema Único de Saúde. Só que o que é que se discute? O argumento que é dado para que surjam os planos acessíveis é justamente de tentar desafogar o SUS, porque na lógica que é adotada por essa gestão é que o SUS não cabe no orçamento. Então, se o SUS não cabe no orçamento, vamos ver quem pode pagar para ir para outro lugar. Só que essa é uma lógica que, pela via dos planos acessíveis, você tem essa limitação, porque você tem esse atendimento, você tira o recurso da pessoa, das famílias, para essa lógica, mas ao mesmo tempo as pessoas vão continuar dependendo do SUS para as suas dimensões, que são as dimensões que mais demandam recurso. Então você tem uma lógica que ela é uma lógica inversa, que é uma lógica que favorece o privado, que é uma lógica que não dá a cobertura necessária para as famílias e para a população, e ao mesmo tempo você tem uma lógica que é adotada pela mesma gestão, que é de tentar mudar as regras dos planos de saúde. Então, por exemplo, a população idosa agora, a depender do que seja feito em relação às mudanças, ela poderia não ter um valor fixo quando chega a determinada idade em relação aos valores pagos para os planos de saúde. Então você já tem uma outra dimensão, que é uma dimensão de favorecer os planos privados. Ou, por exemplo, em relação às multas. Vamos diminuir as multas que são cobradas para os planos privados. Então, assim, tem algumas lógicas e, por exemplo, pessoas que têm planos privados que acessam ao SUS, os planos deveriam ressarcir o Sistema Único de Saúde por conta desse acesso ao serviço. Isso está no processo, é parte da legislação. Muitas vezes isso não acontece e as cobranças que são feitas para os planos de saúde não chegam perto do que seria o valor efetivo por conta desses acessos ao Sistema Único de Saúde. Então, essa lógica é uma lógica muito complexa, é uma lógica que limita e que pode enganar a população. Se a gente dá a ideia de que vamos agora ter planos baratos e nessa lógica de planos acessíveis, as pessoas podem aderir a essa ideia acreditando que elas vão ter a cobertura necessária para os seus processos e as suas necessidades de saúde. Mas isso acaba sendo uma inverdade quando você percebe que os acessos serão limitados. Os planos de saúde, como já temos hoje, já tem algumas limitações, já tem algumas perspectivas que limitam. Os planos acessíveis vêm para romper completamente com isso, vêm para permitir que os serviços privados
eles determinem que tipo de serviços serão ofertados e você volta para a lógica. A saúde se torna efetivamente uma mercadoria dentro da lógica que é estabelecida por essa gestão. O Sistema Único de Saúde e a saúde como um todo, a gente tem algumas dimensões que elas efetivamente são complexas, mas que dependem da forma como a sociedade se articula para fortalecer os seus processos e a construção do seu serviço, da sua dimensão mais ampla. É importante a gente pensar que a saúde ela faz parte de um processo maior, de uma dimensão maior que é a seguridade social. Desde que a Constituição surgiu, existia uma proposta de que 30% do recurso da Seguridade Social ela fosse direcionada para a saúde. Isso nunca aconteceu e todas as leis que vieram em seguida para tentar regulamentar os recursos que seriam repassados ao SUS, elas sempre tiveram limitações. E agora com a Emenda Constitucional 95, com esse teto de gastos, piora ainda mais a situação porque os recursos eles tendem a diminuir, considerando que a população vai crescer, considerando que tem o processo de envelhecimento da população, considerando que tem as tecnologias de saúde que surgem e que tornam mais caros alguns procedimentos, e a gente tem essa lógica que é limitada por esse teto. Então, assim, é importante a gente sempre lembrar que o SUS ele sempre foi subfinanciado, nunca teve o recurso necessário para o atendimento daquilo que ele previa dentro de uma lógica de direito universal à saúde. Uma outra perspectiva é que quando o SUS está situado numa situação em que ele está em diversos enfrentamentos com empresas privadas que fazem todo um processo de patenteamento de medicamentos, de lógicas que você estabelece valores específicos para que os estados ou os governos eles adquiram esses medicamentos ou outros produtos ou tecnologias específicas de saúde, a gente tem alguns limitadores. É importante considerar que quando a gente analisa essas dimensões do que é o gasto da família e do que é o gasto do Estado, a gente tem uma outra perspectiva que a gente precisa entender também que alguns estudos recentes eles analisam alguns setores sociais em termos de retorno até para o próprio Estado. Por exemplo, cada real gasto em saúde, ele tem um retorno de R$ 1,7 para o PIB brasileiro. Falando do Brasil como exemplo, comparando com estudos de outros lugares. Então, assim, quando a gente fala de gastos em saúde e quando a gente pensa no Estado, a gente não está falando aqui comparando com o gasto de família. O gasto de família é um gasto que tem um limitador, que tem uma lógica específica, que você tem um valor específico e que tem uma limitação baseada no salário, baseado na renda da família. O Estado não. O Estado, quando ele investe em algumas áreas, ele tem retornos específicos que estão vinculados a isso. Então, o investimento na saúde ele tem um retorno também para o próprio Estado. Então, tem uma outra dimensão que é complexa e quando a gente analisa, por exemplo, a dívida pública, a relação é invertida. Quando você investe esse real na dívida pública, ou investe não, né? Quando você coloca esse valor na dívida pública, o retorno para o PIB é muito menor, chega a 0,6. Então, assim, é um valor negativo que se estabelece nessa relação. Então, quando a gente analisa e quando a gente faz essas comparações, é difícil a gente estabelecer essa relação entre o que seria o gasto da família ou o gasto do público. O importante é a gente considerar nessa lógica e nesse processo também é que a população tem um papel importante nessa participação por meio dos conselhos de saúde, é uma das alternativas, uma das vias, mas existem outras vias não institucionais que podem ser articuladas e organizadas pelos movimentos sociais que podem ser construídas num enfrentamento que envolve a lógica da transparência dos gastos, de ter acesso a esses recursos e esses valores e de fazer os enfrentamentos para uma mudança ampla de modelo de sociedade. Então, assim, é difícil a gente pensar na saúde ou no SUS sem pensar em um projeto diferente de sociedade, em um projeto que se estabelece dentro das lógicas do capitalismo. Dentro da lógica do Sistema Único de Saúde, a gente também tem uma perspectiva que é o processo de participação social. O processo de participação social, na forma como ele é construído, ou
como ele foi desenvolvido na própria Constituição e como ele é proposto para essa participação no Sistema Único de Saúde. E os conselhos não são só da saúde, tem conselhos em diversas áreas de comunicação, educação, tem outras formas da sociedade se inserir nesse processo. Uma das formas de ter acesso a esses recursos e esses valores que são investidos e fazer esses enfrentamentos é por meio dos conselhos municipais, estaduais e do Conselho Municipal de Saúde. Um outro processo amplo é o processo das conferências de saúde. As conferências de saúde também tentam articular a população em processos amplos de discussão para tentar estabelecer essas propostas que são construídas para essas transformações, para a construção dessa lógica do SUS. E quando a gente pensa em saúde, normalmente nas conferências aparecem outras dimensões, inclusive a dimensão da comunicação, como um processo importante e como um processo essencial para o processo de democratização da informação. Sem essa democratização, a gente não pode considerar que há saúde. As pessoas precisam ter, na sua própria construção da autonomia, ter acesso a essa informação para poder fazer as suas escolhas. Então, essas duas dimensões são as dimensões institucionais, os conselhos e as conferências. Mas existem outros espaços e outras perspectivas que são as perspectivas que são as lógicas não institucionais que estão estabelecidas pelos movimentos sociais e que podem se articular e estabelecer outras vias de intervenção para fazer essa disputa. E essa é uma disputa mais ampla. Então, eu vou citar o exemplo da nossa mobilização para a participação no Fórum Social Mundial. O Fórum Social Mundial, a gente tem pensado concretamente em restabelecer articulações entre as organizações que têm forte participação ou forte discussão nessa perspectiva da saúde, mas não só. A gente pensa nessa articulação, nela como uma articulação mais ampla, e as nossas discussões mais importantes nesse momento são discussões de retomada de projeto. Qual o projeto da saúde? Qual o projeto que se comunica com esse grande projeto de sociedade e que permite uma outra lógica que estabeleça esse direito universal à saúde, que estabeleça essa dimensão da igualdade que não é possível no capitalismo e que não é possível na lógica da saúde como mercadoria. Então a gente tem essa dimensão de projeto. Uma outra dimensão é a dimensão da estratégia, que é a dimensão de a gente dialogar com essas outras organizações, com organizações que têm pautas consideradas como específicas, mas que dialogam entre si muito amplamente. Se a gente pensa, por exemplo, na pauta da moradia, a pauta da moradia ela se estabelece dentro de uma lógica que está relacionada com todas essas outras dimensões que a gente considera como específicas, porque todas as lógicas de exploração, todas as lógicas de opressão, elas se dão nesse processo da luta pela moradia também, pelas relações que estão estabelecidas ali. Então, a luta pela moradia incorpora essas outras lutas. A luta, por exemplo, do que aconteceu em 2003 com o Movimento Passe Livre. O Movimento Passe Livre, ele traz essa dimensão. A luta pelo transporte público é uma luta pelo direito à cidade, pela circulação à cidade. Então, quando a gente fala de saúde, por exemplo, o acesso a serviços de saúde depende da locomoção das pessoas pela cidade, para acesso a algum serviço de saúde. Então, se a gente tem um serviço de transporte que ele é pago, a gente tem um limitador do acesso ao próprio serviço de saúde. Então, essas pautas, elas estão conectadas. A pauta das mulheres, do movimento negro, são pautas que se articulam amplamente e que, efetivamente, elas têm sua dimensão específica, mas elas são pautas que se estabelecem e demandam uma discussão mais ampla, que é essa discussão de transformação, de mudança de projeto de sociedade. E o Fórum Social Mundial traz isso, essa lógica do criar, do resistir, do transformar, é justamente pensando em como essas dinâmicas elas permanecem com suas particularidades, mas como elas conseguem construir um elemento comum de convergência que permitam uma luta coerente, como foi a luta no processo de redemocratização. Você tem ali no processo de redemocratização uma pauta que consegue promover uma convergência de lutas, e hoje é o momento de a gente pensar essas lógicas e essa pauta. Então, nessa dimensão estratégica, é importante que a gente estabeleça essas correlações, esses vínculos entre esses movimentos e pensar em que ações elas podem, a gente pode construir conjuntamente para poder interferir diretamente nesse processo. Então, a disputa eleitoral que vai se dar esse ano é uma disputa de projeto. A disputa que se estabelece nos movimentos sociais é uma disputa de projeto. Mas a gente precisa discutir que projeto é esse, precisa
ampliar essa discussão, e o espaço do Fórum Social Mundial é um espaço que pode favorecer essa discussão, pode colocar diversas organizações em espaços comuns para que essa discussão aconteça e que tenha continuidade. Ela não se dá num momento específico, ela depende da conjuntura, ela depende do que pode ser feito em cada conjuntura, mas para a gente, na luta pela saúde, a gente pensa na luta pela saúde como essa luta mais ampla, como essa luta pelo direito universal, por uma lógica universal de luta por direitos sociais, que não cabe na lógica do capitalismo e na lógica de pensar na saúde como mercadoria.